Meus amigos, o que falar do sexto Reluva Shorts? O anterior não teve nada de interessante, a única coisa foi o personagem que realmente era bom. Já nesse, as coisas são totalmente diferentes e bastante estranhas. E por favor, não esperem o filho de vocês completar 18 anos para fazer coisas estranhas com ele. Eu peço com muita gentileza que vocês não façam isso. Mas vamos pro episódio. O episódio começa como todos os outros, mostrar a vítima que a MP vai eliminar. E começa pelo trânsito, onde o Blitzo tenta acertar a vítima, já que ele não é muito bom de mira e tá no meio do trânsito, mas ele acaba errando e acertando um policial que tava lá de bobeira. Mas ele tenta de novo, mas não consegue, até que o Moxie, que tava junto com ele, pega a arma e vai ele atirar. Ele ia conseguir acertar o alvo, mas teve um problema. Apareceu um carro que passou na frente do Blitzo e assim acabou bagunçando tudo e o Moxie errou o tiro. Mas aconteceu um acidente onde o alvo acabou caindo no penhasco e assim tendo uma explosão. E assim conseguindo rapidamente concluir a missão. Mas não acaba por aí, já que o Blitzo está estressado. Isso porque aquele motorista ultrapassou o Blitzo, mostrando também a hipocrisia do Blitzo, já que ele está julgando o motorista por dirigir totalmente errado, só que ele dirige também muito errado e faz as mesmas coisas que aquele motorista estava fazendo. Enfim, a hipocrisia. Mas continuando, o Blitzo resolve ir atrás daquele motorista e o Moxie retruca, falando que ele não é o alvo, que eles já terminaram a missão e não deveriam fazer aquilo. Ele dá até alguns argumentos falando que ele está apressado para uma coisa importante, por isso ele estava dirigindo daquele jeito, como por exemplo, ver o filho dele. Talvez o filho dele esteja passando mal, tem alguma coisa acontecendo com o filho dele. Então nós vemos a perseguição do Blitzo com esse motorista. Esse motorista está meio doido da cabeça, já que nós vemos ele passando de outros carros e até mesmo causando acidentes. E quando o Blitzo usa seu disfarce de humano branco, ele vê lá o motorista e realmente o motorista está meio surtado das ideias. Mas o Blitzo tem a brilhante ideia de botar o carro na frente dele. E assim ele tenta ultrapassar o Blitzo, mas isso ocorre um acidente, onde ele bate no caminhão de gasolina, causa uma grande explosão e ele bate no outdoor, deixando ele todo lascado, ferido, sem uma perna e sem as costas. O Blitz começa a dar satisfações do jeito que ele estava dirigindo. E o Moxie não estava gostando daquilo e acha o que o Blitz estava fazendo e fez foi totalmente errado. Então ele começa a falar até mesmo que ele menciona o filho dele. E o Moxie, por começo, ele acha que o filho dele está em alguma situação muito grave e o pai precisa ir lá para ajudar o filho. Mas isso tudo é jogado fora. Isso porque nós estamos falando de Reluva Boss. E o motivo para ele estar indo àquela velocidade e estar meio surtado é que o filho dele ia completar 18 anos. E ele queria ser o primeiro chupar o próprio filho. Sim, exatamente, foi isso que vocês ouviram. E não, eu não vou falar isso de novo. E sendo uma das partes da história de Reluva Boss mais estranhas, nonsenses e perturbadoras, parando para pensar. Mostrando que o Blitzo tinha razão. Aquele motorista não era uma boa pessoa. E o Moxie fica em choque. E o Blitzo vai entrando no carro. E o Moxie questiona se não vai fazer nada. E o Blitzo falou que não. Porque ele falou que não ia matar ele. Ele falou que ia conversar. Aquele acidente não foi culpa dele. Então o Moxie vê aquela situação deplorável e resolve dar um tiro de misericórdia, acabando com a vida daquele cara bastante estranho. E bota estranho nisso. Então os dois entram no carro e conversam sobre esse acontecimento. E aqui nós vemos um pouco da relação do Moxie e do Blitzo. Quando eu falo pouco, é pouco mesmo. Porque é engraçado ver eles conversando, falando da situação que aconteceu, o Moxie discutindo e indo contra do Blitzo. E o Blitzo, por ironia do destino, ele estava certo. Então eles até começam a rir disso tudo. E algo muito fofo que eu achei, nós podemos ver lá o Moxie, a Millie, a Luna e o Blitzo desenhado atrás do carro. Eu achei isso muito fofo. Então é assim que o episódio Shorts acaba. Novamente, o Shorts não trouxe nada de relevante, só trouxe um pouco da relação do Blitzo e do Moxie. Como o Moxie discorda do Blitzo, mas no fim das contas, mesmo depois de tanta discussão, os dois se gostam e até mesmo começam a rir dessa situação. E o que chama mais atenção nesse short é esse pai. E eu já tô vendo muita pessoa falando sobre isso, gerando muitas polêmicas. Mas o pessoal vai esperar o quê? Nós estamos falando de Reluva Boss. Isso daqui que aconteceu é apenas uma coisa normal para esse universo. Mas aí, o que você achou desse Reluva Short bastante chupado das ideias? Para mim ele foi um dos piores.
Mesmo que Reluva Shorts não seja a melhor das criações desse universo. Mas foi isso, e só espero a terceira temporada para nós falar coisas mais interessantes do que esses Reluva Shorts. O que vocês acharam disso tudo? Comente aí, sua opinião é muito importante.